A paz do Senhor Jesus aos nossos queridos e amados irmãos, aos nossos queridos inscritos no canal do Improvicast. Hoje nós estamos aqui recebendo a honrosa presença do diácono Wagner, que vai estar contando um pouquinho do seu testemunho e falando da palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, diácono Wagner. Toda honra e toda glória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu saúdo os amados irmãos, aqueles que estão nos ouvindo, nossos irmãos que se encontram aqui no estúdio, com a paz do Senhor. É motivo de muita honra, de muita alegria dentro do meu coração eu poder estar aqui. Primeiro porque o Senhor está nos concedendo mais um dia de vida. Isso aí já é uma dádiva do Senhor, né? Porque Ele é o dono da vida. Ele que dá a vida e Ele que tira a vida. Então, eu me sinto honrado de poder estar aqui com saúde, né? Com saúde. Viu, pai? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É isso aí. Com saúde, nós chegamos longe. Eu quero também, neste momento, irmão Wagner, pedir para os nossos telespectadores que vão estar nos assistindo através do canal do Improvicast no YouTube, que se inscreva nesse canal, que nos dê esse apoio, para que a palavra de Deus possa chegar a muitos lugares e a muitos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, eu quero estar fazendo uma breve oração para que a gente possa entrar em sintonia com esse Deus maravilhoso. Vamos orar? Senhor Deus grandioso, soberano e eterno Pai. Pai querido, te damos graça, Senhor, por este dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade a qual o Senhor nos concede, meu Deus, de nós estarmos aqui, Senhor, neste humilde estúdio, Senhor, do Improvicast, falando, Senhor, do teu amor, falando da tua compaixão, Senhor. Pai, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar, Senhor, todos os inscritos do canal e aqueles, meu Deus, que ainda irão se inscrever. Pai, abençoa, meu Deus, o diácono Wagner, Senhor. Abençoa, meu Deus, o presbítero Eli, Senhor, que também está aqui na dependência dos estúdios, nos apoiando, Senhor. Pai, que neste dia, Senhor, o Senhor possa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoar, meu Deus, trazer bênçãos e vitórias, Senhor, para nossas vidas e para a vida daqueles que irão nos assistir, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo é que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Todos possam dizer amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diácono Wagner, se sinta à vontade. Você está no Improvicast, você está no canal do Improvicast. Eu quero que o senhor fale um pouquinho para mim e para nossos irmãos que querem também saber um pouco da sua trajetória. Quantos anos o senhor tinha quando o senhor aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador? Irmãos, na realidade, eu está fazendo 30 anos que eu aceitei Jesus. Glória a Deus. Louvado 30 seja o nome anos. do Senhor. Hoje eu já estou com uma idade um pouco avançada, mas eu tenho 30 anos de fé. Eu era um homem que eu não era assim muito chegado ao Evangelho, mas Deus, eu tenho certeza e convicção que Deus tem um plano nas nossas vidas. E o Senhor colocou na minha vida uma jovem, uma moça crente. Eu não era crente, mas o Senhor me proporcionou um casamento com uma jovem crente. E através desta mulher crente, a qual ela se tornou a minha esposa, passamos bastante de lutas juntos. Sei que ela orou muito por mim. E o Senhor ouviu as orações da serva dele, né? E um dia me tocaram e eu cheguei a tomar a decisão mais importante na vida de um ser humano,
que é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela edifica o lar e a sua esposa sobre como edificar, trazendo a palavra de Deus, trazendo o evangelho para a sua vida, para o seu coração. E o Senhor, com certeza, aceitou esse Jesus maravilhoso. Mas me diga uma coisa, o senhor se arrepende disso? Essa pergunta nem um pouco, porque o que eu acabei de dizer foi A melhor escolha, a né? melhor escolha Com que eu já certeza. fiz em toda a minha vida. É uma satisfação muito grande. Nós temos a promessa do nosso Deus, né? E ele chega e ele diz assim: eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Essa é a promessa do Senhor, que o Senhor faz para nós. Então foi uma atitude que eu tomei. Primeiro eu passei por uma tormenta muito grande, passei por situações muito difíceis, né? Mas que através das orações da minha mulher, da minha esposa, né? Eu pude enxergar, o Senhor pôde abrir os meus olhos através do Espírito Santo, e eu pude tomar a melhor decisão da vida, que é servir ao Senhor Jesus. E hoje eu estou aqui, né, para compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem feito e continua fazendo. A palavra do Senhor, ela diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas aflições, mas nós temos a certeza e a convicção de que Deus está conosco. Nós não passamos as nossas lutas sós, as nossas tribulações. O Senhor Deus, Ele sempre estará conosco. E tem uma coisa que eu sempre fiz, estendendo as suas potentes e poderosas mãos em nosso favor. Verdade. Eu costumo dizer, irmão Wagner, que a gente se arrepende de ter aceitado esse Jesus na idade que a gente aceitou. A gente tinha que aceitar muito antes, né? Eu me arrependo de ter aceitado a Cristo com a idade que eu aceitei. Eu queria, na realidade, desde quando criança, jovem, eu queria ter esse privilégio de ter aceitado a Cristo. Mas o Senhor, Ele chama no tempo certo, na hora certa, né? Tudo nessa vida há um propósito, tudo nessa vida há um tempo. Eu quero perguntar para o senhor, Diácono Wagner, uma experiência assim que o senhor teve sobrenatural com Deus. Dá para o senhor contar para a gente? Claro que nós, na nossa trajetória, nós temos várias experiências, mas eu creio que teve uma que marcou na sua vida. O senhor pode falar para os nossos telespectadores que vão nos assistir no canal do Improvicast. Quando eu lembro desse episódio que aconteceu na minha vida, eu chego assim até me emocionar. Aleluia. Tá? Porque a palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 15, versículo 5, diz assim: sem mim nada podereis fazer. Esse é o próprio Senhor Jesus dizendo para nós. E eu, como eu já falei, eu demorei muito a aceitar Jesus. Primeiro porque eu não conhecia o Deus que eu conheço hoje. Até o próprio Jó, ele falou sobre isso. Quando ele disse que ele conhecia apenas de ouvir falar, mas que hoje, através das experiências, ele conhecia o Deus que ele estava vendo ali fazer os sinais e maravilhas na sua vida. E eu passei sim, irmão. Eu passei sim por uma situação muito séria, uma situação que só Deus na nossa vida. E que tem coisas que a gente sabe que, como é que eu posso dizer para vocês? Que é só Deus, irmão. Muitas das vezes nós achamos que nós somos muita coisa. Muitas das vezes nós achamos que nós somos autossuficientes, que nós podemos resolver
as nossas lutas, as nossas dificuldades. Mas eu quero te dizer uma coisa: sem a ajuda do Senhor Jesus, nós nada podemos fazer. Como eu falei aqui, como o Senhor Jesus diz: sem mim, nada podereis fazer. A minha formação, vou falar um pouco da minha formação. A minha formação é militar. Eu sou militar da reserva, né? Já estou na reserva. Hoje eu me encontro trabalhando com o Senhor. Me chamo, eu estou aqui para fazer a obra do Senhor. Mas nós militares, nós temos uma trajetória que um dia você está num lugar e no outro dia você é transferido para uma outra localidade. E durante a minha vida militar, eu fui transferido para uma outra cidade, né? Eu posso dizer, para a cidade de Alcântara, no Maranhão. Eu sou paraense, eu sou aqui de Belém, né? Mas Deus, ele realizou assim uma coisa extraordinária na minha vida, porque na realidade eu nem poderia ser transferido. Na graduação que eu estava, eu nem poderia ser transferido. Mas Deus, usando os seus profetas, usando os homens e as mulheres de Deus, falou que o Senhor iria levantar os meus pés da minha terra. E houve uma reviravolta ali no quartel, onde eu estava servindo, e eu fui transferido para essa localidade. Para quem não sabe, eu sou militar da reserva da aeronáutica, né? Fui transferido para a localidade de Alcântara, no Maranhão. Ali, a Força Aérea, ela tem um centro de lançamento de Alcântara, que é um centro onde são lançados foguetes, né? Que o Brasil trata de foguetes aeroespaciais. E eu fui transferido para aquela localidade. Só que é uma localidade assim muito difícil de você viver ali. Quem já passou por lá sabe do que eu estou falando. É um local muito difícil para você viver ali com a sua família, tá? A cidade de Alcântara, ela, na época que eu estava lá, ela dependia praticamente de tudo da cidade de São Luís, em que nós militares, para fazermos as nossas compras, nós tínhamos que fazer o nosso supermercado, aquele nosso dia a dia, nós tínhamos que comprar tudo em São Luís. Ou nós íamos através de barcos, né, de lancha, ou nós íamos através do avião da fábrica. E eu fui transferido ali para aquela localidade. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, casado, né? Eu tenho até hoje apenas um filho, né? Um filho homem. E eu fui transferido para ali. E acontece, irmãos, que nessa transferência, nós ficamos ali naquele lugar assim, muito isolados. Você fica muito isolado. E Deus, ele tinha um propósito, ele tinha um plano ali na minha vida, né? Porque ali você aprende a ser só você e Deus. E mais ninguém. Tem até um louvor que eu sempre gosto, né? E a pessoa que canta esse louvor, ele diz assim: é você e Deus e mais ninguém. E na situação em que eu me encontrava ali, eu fui buscar bastante a Deus, né? Eu vivia orando, eu vivia buscando ao Senhor, mas sempre tem aquelas lutas e tem aquelas dificuldades. Eu até abri a Bíblia aqui, que eu vou ler um versículo que diz assim, está lá em Amós, no capítulo 3, no versículo 7, que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo
aos seus servos, os profetas. Então, irmãos, Deus, ele avisa aquilo que vai acontecer. Ele usa alguém, ele usa os profetas. Tem pessoas que hoje nem acreditam mais em profecia, não acreditam mais nos profetas. Mas eu fui transferido para lá. A Força Aérea nos proporcionou ali uma casa muito linda, né? Nós tínhamos uma casa com todo o conforto. E essa casa, ela ficava bem de frente do mar, da praia. Era uma coisa assim, uma visão espetacular. Tá? Você olhava para aquilo ali, você tinha tudo. Mas ali também eu vim descobrir que um homem, ele é um ser social. E ele precisa ter contato com outras pessoas. Mas ali nós ficávamos ali sós, nós ficávamos ali solitários. Ali eu não sabia o que era Natal, ali eu não sabia o que era Páscoa, eu só ouvia falar. Porque realmente nós ficávamos ali só. Tá? E eu fui para aquele lugar. Fiquei ali por algum tempo, né? E eu, a minha esposa e o meu único filho. Certas vezes eu chegava em casa ali, eu via a minha esposa chorando pelos cantos da casa, só que ela não falava nada. Aquilo era para não me abater, né? Ela estava ali, minha companheira, né? Mas nós ficávamos ali muito só. E tinha o meu filho, meu único filho, né? E quando meu filho foi para lá, eu peguei o quarto dele ia ficar, né? Casa ampla, bem bonita, bem confortável. Eu peguei o quarto dele, coloquei tudo que o pai poderia colocar dentro daquele quarto. Tá? Nessa época era o videocassete, né? Até o videocassete eu coloquei lá. Coloquei a camisa do clube de futebol que ele gostava. Tudo que um pai de natureza pobre pode ofertar para o filho, eu fiz pelo meu filho. Coloquei tudo naquele quarto ali. E meu filho foi para lá. Quando ele chegou, foi aquela alegria para fazer companhia. Só que meu filho precisava estudar. Ele era um adolescente. Ele estava concluindo hoje nós chamamos o ensino médio, né? Ele estava concluindo o ensino médio e ele precisava prestar o concurso vestibular. Só que na cidade de Alcântara, ela não tinha faculdade, as escolas eram precárias, né? E eu cheguei com a minha esposa e disse, olha, ele vai ter que fazer a inscrição do vestibular lá em São Luís. Né? Mas você sabe que o militar sempre é aquele camarada preocupado, aquele cara que quer tudo certinho, né? Eu tinha duas alternativas. Ou ele ia na véspera na lancha, atravessava aquele mar, né, dá mais ou menos 1 hora de viagem, de Alcântara até São Luís. É um mar torrencial. Quem conhece aqui sabe que eu não estou blefando, estou mentindo. É o mar das tormentas, aquela travessia ali, né? Ou ele atravessaria no avião, para ele ir para São Luís fazer as inscrições dele na faculdade para prestar o vestibular. E eu peguei e disse para minha esposa, não, ele não vai no avião, deixa ele ficar aqui, ele pode perder o horário, que jovem dorme demais. Então é melhor ir logo na véspera, né? Ir logo na véspera, pegar a lancha e vai para São Luís. Lá em São Luís eu já havia preparado o hotel, já havia preparado tudo para ele ficar hospedado e no dia seguinte ele ia fazer a inscrição dele do vestibular. Tudo bem. E eu peguei, fui levar o meu filho até a lancha. Fui onde comprava as passagens, comprei a passagem para ele, conduzi ele até a lancha, levei ele até a cabine do piloto. Era uma lancha muito
sofisticada, que ela tinha até aqueles radar que você vê a navegação. E fiquei conversando com o piloto da lancha e falei para ele: olha, esse garoto aqui é meu filho, trata bem dele, todo aquele negócio todo, rapaz muito atencioso comigo, nós ficamos ali conversando. E o meu filho, e a lancha saiu para fazer aquela travessia de Alcântara até São Luís, né? E tinha um furo assim, que eu fiquei olhando a lancha levando meu filho, meu único filho, foi levando. Eu morava na Vila Militar. Quando a lancha saiu da minha visão para poder pegar o mar, eu entrei no carro, dei uma volta ali na cidade, passei um tempinho ali pela cidade andando de carro, mas só que quando eu cheguei aonde eu morava, na Vila Militar, que ela ficava de frente para a Baía de São Marcos, quando eu cheguei entrando na vila, eu já vi uma aglomeração. Apesar de ter poucos moradores ali, que era difícil a gente ver aglomeração ali, era uma área militar, eu vi uma aglomeração, aquelas pessoas voltadas para o mar. E quando eu vi aquilo ali, aquilo me chamou a atenção. Que eu fui olhar, eu vi lá quase no meio da Baía de São Marcos, eu vi aquela fumaça e aquele fogo. O primeiro pensamento que eu disse: meu Deus, o que é isso? O que é isso? Aí peguei o carro, quando entrei na vila, os colegas disseram assim: olha, é a lancha pegando fogo que estava indo para São Luís. Eu tinha acabado de deixar o meu único filho naquela lancha. É um local, irmãos, é um local muito difícil. Eu era acostumado a fazer aquela travessia de lancha, de avião. Você nunca se acostuma com aquilo, porque é um local muito perigoso. E naquele momento ali, eu só Deus. Eu peguei o carro, entrei na minha casa, minha esposa estava em casa. Aí ela veio me receber. Quando ela olhou, ela viu aquele negócio, ela disse: o que é aquilo ali? Eu fiquei assim atônito, sem saber o que responder para ela. Mas ela percebeu o que está acontecendo ali. Eu disse: olha, é a lancha pegando fogo. Ela disse: mas o Júnior não entrou, não foi nessa lancha para São Luís? Eu disse: foi. Ele está nessa lancha. E eu sabia que era poucas esperanças de vida que meu filho ia ter. Irmãos, e ali começou meu sofrimento. Ali começou a minha luta. Ali eu comecei a ver, a perceber que é só Deus na nossa vida. Aleluia. Fora dele não existe outro. Você pode ter dinheiro, você pode ter uma situação social, você pode ter o que você tiver. Mas tem horas na nossa vida que só Deus resolve os problemas. Verdade, Senhor. Eu corri de um lado para o outro. Coloquei a minha esposa dentro do carro e nós fomos lá para o comando lá do centro de lançamento de Alcântara. Fui falar com os oficiais lá para saber o que era que estava acontecendo, se havia expectativa de mandar helicóptero, de mandar lancha para fazer o salvamento daquelas pessoas. E o homem olhou para mim e disse assim: olha, rapaz, nós não temos gente especializada em salvamento aqui. Mas nós mandamos uma aeronave, aí, um helicóptero, eles avistaram corpos. Aquilo ali, meu, eu desmoronei. Aleluia. E eu corri para o centro da cidade lá, que se eu pudesse ir nadando, eu iria nadando ali para ver se eu tentava resgatar a vida do meu filho. Mas a gente se sente assim, impotente. Nós somos limitados. Verdade. Mas eu quero dizer para vocês que nós temos um Deus ilimitado. Aleluia. Glória a Deus. Um Deus que tudo pode. Eu olhava para minha esposa assim, eu via minha esposa sentada numa sarjeta ali, sem saber o que fazer. Eu olhava para aquelas pessoas ali naquela praça, chegando helicóptero que pousava ali para prestar socorro, mas nós não podíamos fazer nada. Era a ambulância chegando.
lá naquela praça ali, eram as pessoas comentando que já havia mortos, e a gente sem poder fazer nada. E eu lembrei que numa tarde, foram umas irmãs lá da igreja orar lá na nossa casa lá. E o Senhor revelou que o Senhor estava dando um grande livramento. Que nós iríamos passar por uma situação muito difícil. Mas jamais eu conseguia pensar que seria o meu filho. Meu único filho. E eu lembro que eu não tinha mais alternativa. Eu não sabia mais para onde eu ir. Eu não tinha mais para o que fazer. A única coisa que eu sabia fazer era chorar. Só que eu não poderia chorar perto da minha esposa, porque o homem ele é o chefe da casa. Eu tinha que ser mais forte que ela. E eu olhava para ela ali sentada ali naquela sarjeta. A cidade de Alcântara, para quem conhece, é uma cidade em ruínas, que é uma cidade histórica. Tem assim algumas cavernas feitas de pedra. A solução que eu achei foi me esconder. Eu, aquele homem sarrão, aquele homem que não tinha medo de nada, aquele homem valentão, o Senhor me transformou ali num crente chorão. Aleluia. Me transformou num crente chorão. Eu entrei numa caverna daquela ali e comecei a chorar. Comecei a chorar porque eu sabia que eu ia perder o meu filho. Eu sabia que não tinha mais solução. E nesse momento de desespero, ali estava escuro, eu olhei para o alto, dentro daquela caverna. Só quem passa aqui, irmão, nosso Deus é tremendo. Aleluia. Abriu uma fresta dentro daquelas pedras e veio uma luz muito forte ali dentro, Aleluia. Mas veio uma luz muito forte que eu olhei para o alto, aquela luz me chamou a atenção. E no mesmo momento que aquela luz me chamou a atenção, eu me lembrei do Salmo 121, que fala bem assim: eleva os meus olhos para os montes. Aleluia. De onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, Aleluia. que fez os céus e a terra. Irmãos, quando essa luz, essa palavra veio dentro do meu coração, eu tive a certeza que Deus estava falando comigo ali. Glória a Deus. O Senhor colocou uma paz espiritual dentro de mim, que eu acreditei que meu filho estava vivo, que meu filho não ia morrer naquela situação. Naquele mesmo momento ali, irmão, eu de joelhos dobrados ali dentro daquele buraco, daquela caverna, eu comecei a orar ao Senhor e agradecer ao Deus da nossa criação. Aleluia. E saí dali. Cheguei, encontrei a minha esposa sentada perto do carro, na sarjeta onde eu tinha deixado ela. Eu disse: olha, te levanta que o nosso filho não está morto, não. Deus acabou de falar comigo ali dentro daquela caverna. Vamos lá para a praça, vamos ver o que está acontecendo, vamos ser fortes. Confiamos no Senhor que nós servimos e nós fomos para lá. Passamos aquelas horas ali de agonia. Passamos a tarde toda ali. E ninguém trazia notícia. Chegavam pessoas que diziam assim: olha, já tem tantos mortos. Olha, se o fogo não matar, o tubarão vai e come. Ninguém vai escapar. Eram essas as mensagens que nós recebíamos das pessoas que estavam ali. E pessoas chegavam e diziam assim: olha, vocês pensam que é só o filho de vocês que está lá? E outras pessoas também que estão morrendo, que morreram. E eu fiquei ali, irmão, desesperado, mas confiando que Deus tinha falado comigo. De repente, irmão, depois de umas 3 ou 4 horas, que eu não me lembro bem, chegou um barco de pau. A lancha que meu filho estava, meu irmão,
Era uma lancha que nem hélice ela tinha. Era turbina, tinha radar, ela tinha ar-condicionado, ela era de fibra. Era uma lancha tipo voadora, daquelas bem potentes mesmo, com toda a segurança. Mas eu quero te dizer que a nossa segurança é o Senhor. Se o Senhor não nos guardar, em vão vigia o sentinela. E eu fiquei ali, esperando. Quando eu vejo chegou aquele imenso barco de pau, barco de madeira. Eu fiquei ali na beira daquele porco. Quando eu vi, saiu um corpo enrolado num lençol. As pessoas carregando aquele corpo, tirando aquele corpo dentro. Mas logo em seguida daquele corpo, meu irmão, saiu meu filho andando. A honra Aleluia, e glória glória a do Senhor Deus. Jesus. Sem camisa, sem calça, só de cueca. Só de cueca. Havia perdido tudo que ele tinha levado, mas trouxe a vida. Glória a Deus. E quando nós vimos o nosso filho ali mesmo, naquela praça, no meio de todo mundo, aquelas autoridades que estavam ali, daqueles oficiais, nós nos ajoelhamos e glorificamos ao nosso Glória a Deus, aleluia. Peguei meu filho, levei para casa. Quando eu cheguei na minha casa estava cheia de gente. As pessoas estavam lá na minha casa esperando o corpo. Os vizinhos já tinham feito até o café. Já tinham feito, só acredita, já tinham feito até o café. Minha casa estava tomada pela vizinhança, porque achavam que meu filho tinha morrido. E nós entramos ali também dando glória a Deus e aleluia. E aí nós fomos conversar com meu filho, o que foi que aconteceu. E ele veio contar aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Aleluia. Ele disse: olha, pai, eu estava lá com o piloto, como o senhor falou. Nós ficamos ali, eu fiquei conversando com ele, ele ficou me mostrando a lancha navegando e eu ali na cabine com o homem lá conversando com ele. De repente o fogo começou a focar. E veio aquele fogo avassalador, aquele fogo veio consumindo tudo. E é uma coisa muito rápida. Isso meu filho sobrevivente me contando. Quem pôde pegar colete, pegou. Quem não pôde, foi se jogando na água. E o piloto olhou para ele, que o fogo já estava chegando na cabine. O piloto olhou para ele e disse assim: olha, rapaz, eu vou me jogar, te joga comigo. O piloto se jogou, ele também se jogou, só que ele trazia nas costas dele uma mochila, inclusive uma mochila militar que eu tinha dado para ele, essas mochilas camufladas, onde ele levava roupa, ele levava livros, levava tudo que um jovem adolescente leva, né? Aquela mochila, ela era bastante pesada. E ele se jogou na Baía de São Marcos. Para quem não sabe, a Baía de São Marcos, para quem conhece o Maranhão, o estado do Maranhão, é onde aporta aqueles navios ali, que tem aquele onde sai o minério de ferro que sai aqui do Pará, embarca naqueles navios imensos. É o canal do Boqueirão, que chama. É um dos canais mais fundos do mundo, é aqui no estado do Maranhão. Ali, tá? Aquela região ali. E o acidente com essa lancha foi ali. Tá? E o meu filho vendo, ele disse: olha, a lancha pegou fogo e afundou. Quando ele se jogou, ele, o piloto e eles se jogaram, ele já começou a ver corpos passando pela frente dele. Pessoas perderam a vida nesse negócio. E aquela mochila que ele trazia nas costas pesava muito para ele, mas pesava muito. Isso foi no mês de dezembro, meu irmão. Eu tinha ido em São Luís, tinha feito umas compras para ele, tinha comprado um tênis novo, tipo começo de cadastro, assim, como meu irmão está usando aqui. Tinha comprado uma calça jeans, que o jovem daquele tempo, né, gostava daquela calça jeans, uso até hoje. E ele se jogou e ficou ali lutando contra as ondas, que as ondas ali são muito fortes. Muito fortes. E ele não sabia mais o que fazer, e ele já perdendo as forças, ele afundava e ele voltava. E chegou numa hora que ele pegou, tirou aquela mochila das costas, ele sentiu um alívio, ficou mais leve, mas tinha
a calça jeans, que era molhada, ela pesa muito, e o tênis. E ele já não sabia mais o que fazer. Quando num determinado momento ele chega, ele olha para Deus, ele falando para mim. Ele chega com o Senhor Jesus e diz para ele: Aleluia. Pai, chegou a minha hora. Eu só te peço que conforte o coração do meu pai e da minha mãe. Foi essa oração que meu filho fez. Aleluia. E naquele momento que ele fez essa oração, meu irmão, ele sentiu que arrancaram a calça jeans do corpo dele. Aleluia. A calça jeans foi puxada dentro daquele mar. Mas é mar, não estou brincando, não. Não é a Baía da Guanabara, não. É um mar de tormentas ali. Quem conhece sabe. A calça jeans deles foi puxada de dentro do mar, de dentro do corpo dele. E ele só fez assim, irmão. Bateu assim no tênis. O tênis com cadastro. Na mesma hora saiu. Ele ficou sem entender o que estava acontecendo. Quando ele se vira, irmão, dentro do mar, o mar bravo, um homem se vira para ele e entrega para ele um colete salva-vida. Aleluia. Toma! Quando ele pegou aquele colete salva-vida, que ele se vira, o homem sumiu. Aleluia. O anjo do Senhor estava ali. Aleluia. O anjo do Senhor deu livramento. O anjo do Senhor visitou meu filho. O anjo do Senhor falou comigo ali. E com aquele colete, ele se abraçou com o colete, já ficou flutuando. E foi que ele foi buscando forças. Ele já estava exausto, ele já sabia, ele não tinha mais forças para nada. As forças dele foram renovadas. Aleluia. Sabe? E ele foi ficando ali flutuando. E dentro de minutos, dentro de poucos minutos, apareceu um barco. Glória a Deus. Um barco, dito barco de pau. Quem estava dentro do barco de pau? O pastor da nossa igreja. Aleluia. O pastor da nossa igreja viu meu filho, jogou a corda para ele. Aleluia. Júnior, segura isso aí. Ele pegou, puxou e veio para Glória a fora. Deus. Os anjos do Senhor, meu irmão, milagres ainda existem. Deus dá a vida e Deus tira a vida. Tem aquela passagem bíblica, que acho que é Isaías 43, que diz assim: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Aleluia. Né? Ali houve fogo, ali houve água, ali houve tormenta, ali houve tudo. Mas nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso que tudo pode. Eu nunca esqueci esse livramento de Deus. E eu prometi assim para o Senhor que onde eu tivesse uma oportunidade, eu iria contar esse testemunho. Glória. É por isso que eu estou contando, estou aproveitando essa oportunidade que o pastor Aquinaldo está me concedendo, né? Glória. Para eu contar esse testemunho, para que outras pessoas venham ver que Deus existe, venham ver que Deus está vivo, que nós não estamos só. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então é isso que eu queria passar para todos aqueles vocês que estão nos ouvindo agora. Que nós não estamos só. Nós temos um Deus vivo e poderoso. Nós servimos ao Deus vivo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Um Deus que tudo pode. Verdade. Né? Um Deus que está conosco. Que nós possamos ficar com essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Para renovar minha fé, renovar a sua fé. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, que testemunho forte. Nós aqui no estúdio do Improvicast, nós estamos emocionados. Quem tem filho sabe o que é a dor de um pai, de uma mãe. Quem tem filho sabe o quanto nós preservamos, né, a vida dos nossos filhos e amamos a ele.
Então, meus queridos amados irmãos, fique com esse testemunho de fé, que esse testemunho possa se renovar e que você possa entender que existe um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Ele pode te dar saúde, Ele pode te dar escape, livramento, Ele pode entrar no teu lar e transformar a vida do teu filho, da tua filha. Ele pode transformar o teu esposo. Nosso irmão Wagner é um homem, né, que hoje ele é da reserva, militar da reserva, mas é um homem temente a Deus, uma pessoa que faz a obra de Deus com carinho, com dedicação e amor acima de tudo. E eu já quero, neste momento, já estar pedindo para que o nosso irmão Wagner faça as suas considerações finais, que nós vamos estar chegando já para o final da nossa entrevista aqui no Improvicast. Fique à vontade. Olha, irmãos, eu sempre digo assim que quando você... A primeira coisa que nós temos que ter na nossa vida é Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Peça a Deus, queira Deus. Só Ele. Só Ele. Eu já tive situações na minha vida, inclusive, pastor, eu gosto muito de oração. Certo. De oração, né? Eu fui orar com uma irmã e eu orando, sem abrir minha boca, orando em espírito, eu disse assim: pastor, por que me acontece certo? Por que me aconteceu isso? Por que me aconteceu? A irmã sai lá do local onde ela estava. Deus manda te dizer que é para te teres o conforto. Glória a Deus. As experiências que nós, servos do Senhor, temos. O Senhor dá livramento, mas nós temos que contar. É verdade. E eu quero dizer também que nós nunca estamos sós. Aleluia. O Senhor esteve ali com Daniel na cova dos leões. Daniel foi jogado ali na cova dos leões, meus irmãos. Verdade. Mas o Senhor estava ali presente. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós vamos passar por luta? Vamos. O crente vai passar por luta? Vai. Mas pode ter certeza e convicção que o Senhor está na luta. O Senhor está no barco. O Senhor está na peleja. Nós não estamos sós. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo. Mas o anjo do Senhor, o próprio Senhor, estava ali. Eles saíram dali ilesos. Não se queimaram. Eu gosto muito daquela frase assim: o leão jejuou. Porque isso mostra o poder de Deus. Verdade. Sabe? Eu gosto muito também desse salmo que eu sempre falei agora. O Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. Aleluia. De onde me virá o socorro, Senhor? Não vem de outra, não. Vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. Verdade. Não pensa que vem do governo, não pensa que vem do amigo, não, meu irmão. Verdade. Vem do Senhor. Glória sabe? a Deus. É Ele que vai trazer à existência aquilo que não existe para te abençoar. É Ele que vai estender as suas fortes e poderosas e potentes mãos para te abençoar. Tenha certeza e convicção de que nós temos um Deus vivo que peleja por nós. Ele diz assim: essa peleja não é tua. Não é verdade? É verdade, com Tá? certeza. Então que nós possamos ficar com essa palavra, né, meu? E confiando cada vez mais, né? E o Senhor me deu a vitória. Foi o irmão Edi que falou assim. Não, foi. Teve alguém que falou assim para mim. Tempestade, mas depois vem a bonança, né? Primeiro vem a tempestade, depois vem a bonança. Depois da tempestade vem a bonança. Depois da luta vem a vitória. Você sabe o que foi que aconteceu com isso lá?
eu teria que passar lá no mínimo 6 anos. Olha O só. Senhor criou aquela situação. Eu passei 1 ano e meio lá. 1 ano e meio, que é um local até difícil para a gente sair. Tá? Um local difícil, que a pessoa lá que estava 15 anos não conseguiu sair de lá. O Senhor cria situações. Eu Verdade. passei por aquele vale, mas o Senhor, rapidamente, eu fui lá só para ganhar experiência com o Senhor. Glória a Deus. Saber que Ele é Deus, que Ele está vendo a gente aqui. Verdade. Sabe? E estamos aqui, tá? Eu agradeço a oportunidade, que Deus tenha um dia abençoado. Tá? Amém. Glória a Deus. Diácono Wagner, eu quero agradecer a sua presença aqui no canal do Improvicast. Muito obrigado. Esse testemunho aqui com certeza vai edificar muitas vidas que com certeza vão estar assistindo, né, você aqui no canal do Improvicast. Eu quero pedir para nossos amigos que vão estar assistindo para que ele se inscreva nesse canal. É de graça, não paga nada. Vai lá na palavra inscrever-se e você vai lá e se inscreve nesse canal e nos ajuda a estar transmitindo a palavra de Deus, contando testemunho para abençoar a vida, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência, obrigado também pela nosso irmão presbítero Eli, que está aqui na dependência do estúdio, também está dando esse apoio aqui para o diácono Wagner. Louvado seja o nome do Senhor, tá certo? E também quero dizer para os nossos amigos pastores aqui do Tapanã, né, daqui de Belém do Pará, se eles quiserem também ter um programa aqui no canal do Improvicast, nós estamos com um estúdio aqui de portas abertas, tá? É só lhe contactar com a gente pelo 98328-8296. De repente, a pessoa tem a sua congregação e quer divulgar o trabalho da sua igreja, quer fazer um programa, quer fazer um canal, nós temos toda a assessoria para dar para esta pessoa aqui, tá certo? Muito obrigado a todos, fiquem na paz, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, que Deus abençoe.